Boa noite, 2015 está terminando. E a gente pergunta, você vai sentir saudades deste ano tão atípico? Começou com o país dividido nas eleições presidenciais. O brasileiro enfrentou greves de estudantes e professores. Se assustou com as centenas de casos de microcefalia. Viu vilarejos desaparecerem e a contaminação do Rio Doce atingidos pelo mar de lama. Relembrou da inflação galopante. Foi surpreendido com os ataques terroristas da sexta-feira 13 em Paris. E chegou em dezembro discutindo a possibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff e da cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E como um tsunami, a Lava Jato levou para a cadeia poderosos da política, das finanças e do empresariado. 2015, o ano em que aconteceu de tudo. E você vai rever esses fatos a partir de agora na retrospectiva da TV Cultura. Alguns dos comentaristas do Jornal da Cultura compõem a bancada dessa retrospectiva. Arline Clemente, professora de História Árabe da USP, Paulo Saldiva, vice-diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, Luiz Flávio Gomes, jurista, Luiz Felipe Pondé, filósofo, Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Pesquisas Internacionais da USP, e o historiador Marco Antônio Villa. Uma boa noite a todos, obrigado por participarem desse momento tão importante que é o fechamento do ano. Muito obrigado por terem vindo. Um ano de turbulências na política. Dilma Rousseff foi reeleita, mas ficou com o governo paralisado. Refém de aliados e da oposição, acaba o ano com o desafio de tentar evitar um processo de impeachment. O sorriso da posse durou pouco. Com 3 meses do segundo mandato, Dilma Rousseff enfrentou protestos nas ruas e nas varandas de todo o país. O movimento pedia reforma política, o fim da corrupção e o impeachment da presidente. Dilma Rousseff respondeu que estava disposta a dialogar e lembrou que muitos da geração dela morreram para que outros pudessem se expressar. Nunca mais no Brasil nós vamos ver pessoas que, ao manifestarem sua opinião, seja contra quem quer que seja, inclusive a presidência da República, possam sofrer quaisquer consequências. Nunca mais isso vai acontecer. A reforma política saiu depois de muita queda de braço entre executivo e legislativo. Os políticos ganharam uma janela para a infidelidade partidária. Podem mudar de sigla até 30 dias depois que for eleito. A reeleição e a doação de empresas para partidos acabaram. E a partir de 2018, o voto da urna eletrônica terá um comprovante impresso. As divergências entre o governo e a oposição sobre a reforma política apenas ilustram como a relação entre o Palácio do Planalto e os parlamentares lá no Congresso Nacional ficou estremecida em 2015. Eduardo Cunha e Renan Calheiros fizeram uma oposição implacável. O propósito do Legislativo é colaborar com o Brasil, mais do que ajudar o governo. Saiba que o presidente da Câmara, a partir de hoje, é a oposição. A arma que eles usaram foram as pautas bomba, projetos que criam despesas principalmente para funcionários públicos e aposentados. Um risco para o ajuste fiscal idealizado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para melhorar as contas públicas. É um primeiro passo para o que a gente precisa fazer para voltar para a rota do crescimento, para o aumento do emprego. Renan e Cunha comandaram derrotas seguidas do governo no Congresso. Ironicamente, o Palácio do Planalto só conseguiu uma trégua quando os presidentes da Câmara e do Senado viraram alvo. O Brasil precisa deixar de olhar para o seu umbigo e construir saídas para o Brasil. O fato por si só de ter a pedalada não significa que isso seja a razão do pedido de impeachment. A explicação para a mudança no discurso é a Operação Lava Jato. A cada
da nova etapa, figurões conhecidos de outros escândalos, políticos, empreiteiros, poderosos numa cena difícil de acreditar no Brasil, atrás das grades. Marcelo Odebrecht e Otávio Marques de Azevedo, donos das duas maiores construtoras do país, também não escaparam. O juiz Sérgio Moro revelou o esquema de pagamento de propina para garantir licitações de obras públicas e financiar partidos políticos. O prejuízo pode chegar a 20 bilhões de reais. Um dos investigados, o senador Fernando Collor de Mello, não gostou de ver seus carros de luxo sendo recolhidos e xingou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot. As investigações avançaram com um instrumento que se popularizou, as delações premiadas. Até agora já foram fechados mais de 30 acordos com a Justiça Federal e foi um dos delatores que colocou Eduardo Cunha no olho do furacão. Júlio Camargo, ex-executivo da empreiteira Toyo Setal, acusou Eduardo Cunha de pedir propina para manobrar investigações na Câmara. O deputado Eduardo Cunha é conhecido como uma pessoa agressiva. Diante dos colegas, Cunha negou tudo e declarou que não tinha contas no exterior. Eu vim em busca de esclarecer os fatos e virei quantas vezes for necessário. As provas apareceram, desmentiram o presidente da Câmara e podem custar o mandato parlamentar. Eu não vou ficar cada dia que acontecer um movimento e esse movimento virar comentário, eu não vou comentar. Também foi para a cadeia o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, tentou comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró. A conversa foi gravada e ele acabou sendo preso. Um baque para o governo federal, que vai entrar 2016 de olho na votação das pedaladas fiscais. O uso de recursos de bancos públicos para fechar as contas do governo. O Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição das contas. Bom, eu acho que esse ano quem dominou a cena do Brasil foi a crise política, né, Vila? Vou começar com você, Marco Antônio Vila. Oi. Esperava-se um ano tão conturbado na política assim, Vila? Não, é difícil, é claro que não. Mas eu gostaria só de fazer uma observação sobre uma mentira que a presidente disse no início da sua fala, sobre a luta armada. É importante registrar isso, porque a luta armada desejava ou que o Brasil virasse uma União Soviética, uma China, na China maoísta, ou uma Cuba de Fidel Castro. Em momento algum, não há um documento de nenhum grupo da luta armada que fale em democracia, em liberdade, em eleição, em pluralidade. Isso não significa, evidentemente, que deveriam ter sido reprimidos como foram, com prisão, tortura, mortes e desaparecimentos. Então é só para fazer um registro, porque ela está mentindo historicamente e tal. É importante, especialmente para os mais jovens. Ninguém poderia saber que a crise seria desse tamanho. Que seria um ano de crise, eu acho que era evidente, numa eleição partida como aquela, num ministério pífio que tomou posse no início de janeiro, tal, a situação econômica já era muito difícil no ano passado, portanto, tudo desenhava por uma situação complexa. Agora, ninguém imaginaria os desdobramentos do Petrolão da forma como ocorreu da Operação Lava Jato, né? E também os reflexos políticos. Por exemplo, como apareceu muito bem na retrospectiva, as manifestações de março, abril e agosto são casos únicos na história do Brasil. Não tem paralelo com diretas já, em que você tem a presença do Estado, da Prefeitura, do governo estadual, de partidos políticos. Pelo contrário, pela primeira vez na história do Brasil, desde 1500, você tem a sociedade civil que se auto-organiza e se manifesta. Então, portanto, é um ano novo, bacana, legal por causa disso, pelo interesse pela política num país que, infelizmente, não tem tradição pela política. Agora, a crise foi muito mais profunda do que eu imaginaria em janeiro, que seria esse ano de 2015. Arline Clemecha, o país começa dividido com as eleições e termina em pedaços. Isso faz parte do processo democrático?
William, faz parte, com certeza, do processo democrático e, mais do que isso, a necessidade de se atualizar. Então, tomando aquela primeira frase da presidente Dilma, eu iria por outro ângulo do que foi o escolhido aqui pelo colega de bancada, mas sim dizer que, olha, se ela começa dizendo que nunca mais a tortura, né, que uma atualização seria ouvir as ruas que estão dizendo nunca mais a corrupção. Em nenhum momento a Dilma veio a público dizer vamos combater a corrupção e punir qualquer um, seja membro do partido ou qualquer coisa que tenha cometido corrupção, como até se esperaria que ela fizesse. E outra coisa que a rua está dizendo mais do que isso, e também chega de usar o cargo para se perpetuar no poder, como está fazendo Cunha. Então, uma atualização dessa visão tem vindo como clamor das ruas, né? Ricardo Senes, o agravamento dessa crise política se deve à economia? Quem vem primeiro, a crise política ou a crise econômica, hein? William, eu acho claramente a crise política. E eu acho que o elemento, tem todas as leituras mais dramáticas desse ano, que foi de crise, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a essência do que está acontecendo no Brasil é a perda da maioria por um grupo que nos últimos 15 anos tinha mais ou menos vamos dizer, a liderança de uma coalizão política com capacidade de definir a agenda. Nós estamos entrando, ademais da crise específica do ponto de vista de ética, corrupção, eu acho que por trás disso, e talvez mais fortemente do que essas outras dimensões, hoje não existe nenhum grupo majoritário no sistema político brasileiro. O sistema político brasileiro está fragmentado. Todos os grupos, seja da situação da oposição ou esse grupo no meio que fica transitando de uma posição para outra, nenhum deles domina a agenda. Então, o que nós estamos vendo nesse ano e que deve seguir para o ano seguinte é uma dinâmica política onde vários grupos minoritários fazem vetos um ao outro, mas sem nenhum deles conseguir definir uma agenda dominante. Qual o papel da Lava Jato, Luiz, em todo esse processo? Ela foi a catalisador do processo? Lava Jato desencadeou tudo. Porque 2015 vai ser lembrado como, pela primeira vez, uma parcela do Estado está fiscalizando, punindo e prendendo outra parcela do Estado. Ou seja, temos que dividir o Estado brasileiro, qualquer Estado, em duas partes. Existe um poder político, que é a soma de legislativo mais executivo, mais o poder econômico e financeiro. Isto tudo forma um único poder na nação, poder político. De outro lado, existe um poder jurídico, que, na concepção popular do povo, esse poder jurídico sempre estaria subordinado ao poder político e cumprindo, portanto, seus papéis de só ratificar, homologar aquilo que o político faz. De repente, essa parte do Estado jurídico se determina a fazer um controle do poder político. E aí nós temos, então, um poder jurídico que mostra independência, uma Polícia Federal que investiga efetivamente, um Ministério Público totalmente autônomo e uma magistratura que toma as rédeas de toda a história e começa a prender gente deste poder político oligárquico muito forte. Paulo Saldiva, o Supremo, ele está sendo o remédio disso tudo ou, dependendo da dose do judiciário nessa crise toda política, o paciente vai ficar mais doente? Não, eu acho que todo processo de cura começa com uma doença, né? E eu acredito muito na força da crise, né? Na força que te tira da região de conforto. Eu acho que nunca foi tão evidente a pobreza do sistema político do Brasil. Nunca as pessoas expuseram as suas fraquezas, a sua falta de caráter, a capacidade de mentir, de uma forma tão deslavada, e uma pessoa que nega uma coisa, aparece um documento depois mostrando que tudo que ela negou de cara limpa, aparece a prova de que ela cometeu aquele delito. Eu gostaria de ressaltar nisso o fato de que o Brasil caminhou por um sapato que ficou velho. E eu acho que a população está jogando o sapato velho fora e vai querer calçar um calçado novo. Luiz Felipe Pondé, o Saldiva usou a linguagem do calçado, eu vou usar a linguagem da cozinha. O caldeirão ficou quente, né? Você acha que agora nós vamos ter um forno esfriando no ano que vem? Olha, eu acho que se tiver um forno esfriando no ano que vem, o ano que vem vai ser pior que esse. Eu entendo que todo o final do ano, o aceite do Cunha ao processo do impeachment, funciona como uma espécie de eletrochoque. Eu vejo, na metáfora médica, eu vejo o Brasil como um paciente que está num surto ou numa crise catatônica, alguma coisa assim, e precisa de um eletrochoque, que é o impeachment, no sentido de, pelo menos, levar a crise à sua forma mais explícita. Mas eu queria voltar a uma coisa
que já foi falada aqui na bancada, acho que pelo Luiz, que é a questão da ética. Ele terminou falando sobre a crise ética. Eu queria apontar uma coisa que é o seguinte, acho que 2015 ele foi muito marcante porque, evidentemente, o PT não é o único partido envolvido em corrupção na história do Brasil, mas o PT ele carregava sobre si uma estrela daquele que vai salvar o país. O PT cresceu de baixo, construindo a imagem de que ele era a salvação política do país. Por exemplo, imaginar que em 2015 você teria suspeita sobre alguém do PMDB, ninguém daria bola para isso. É mais um do PMDB? Todo mundo ia achar que é tipo normal. Né? Agora, a ideia de que o PT, aquele partido que carregou a estrela da salvação, a estrela da redenção, que se oferecia como uma espécie de cura política do país, que esse partido passaria 2015 na situação em que está, não só pela incompetência da gestão, que o PT tem problema de gestão na competência, isso já se sabia, mas atolado na suspeita de corrupção nesse nível, eu acho que isso é um grande trauma para o Brasil. Vamos ver agora como ficaram o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff e a investigação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Segundo a PGR, o PMDBista cobrou 52 milhões de reais em propina para liberar recursos do Fundo de Investimentos do FGTS. Por 11 votos a 9, os membros da Comissão de Ética seguiram o parecer do relator, deputado Marcos Rogério, do PDT, pela continuidade da investigação. Não investigar nesse momento é ir contra o interesse do esclarecimento dos fatos. A sociedade quer esclarecimentos. Aliados do presidente da Câmara protestaram. Eles cobravam o adiamento da sessão para que o novo parecer fosse analisado, uma vez que houve troca de relator. No início de dezembro, Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, deixou a relatoria por ter feito parte do mesmo bloco partidário de Eduardo Cunha. Pelo regimento, o relator não pode ser do mesmo partido ou do bloco do representado. A troca gerou confusão. Grupos pró e contra a investigação tentaram vencer a disputa pela relatoria no grito. No mesmo dia da votação no Conselho, as residências e o escritório de Eduardo Cunha foram alvo de busca e apreensão em mais uma fase da Lava Jato. Foram levados 3 celulares, um tablet e um laptop. O objetivo? Impedir a destruição de provas. A minha consciência está tranquila, eu sou absolutamente inocente. No último dia antes do recesso, a única pauta em análise foi adiada para o ano que vem. A Comissão de Constituição e Justiça havia convocado uma sessão extraordinária para julgar o recurso do deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Marum, que é aliado de Eduardo Cunha, pede que a sessão da semana passada do Conselho de Ética, que aprovou a continuidade da investigação do presidente da Câmara por quebra de decoro, seja anulada, porque ele não teve um pedido de vista atendido. Por falta de quórum, a sessão da CCJ ficou para depois do recesso. Só neste ano, a Câmara dos Deputados recebeu 34 pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Eduardo Cunha aceitou um, feito pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. O ponto principal são as pedaladas fiscais, quando o governo deixa de repassar dinheiro aos bancos públicos responsáveis pelo pagamento de benefícios sociais para melhorar o balanço financeiro. Não é só uma incompetência, não tem nada a ver com a crise econômica, são situações claramente descritas. O mais grave, ao nosso ver, de tudo isso é o fato da presidente insistir em negar os fatos. Primeiro, a comissão seria formada por representantes de todos os partidos. Depois, Eduardo Cunha resolveu que haveria a eleição de uma chapa. Com direito a muita confusão no plenário da Câmara, o grupo apoiado pela oposição e por uma ala do PMDB foi eleito. O PCdoB entrou com uma ação no STF, questionando a votação secreta na eleição das chapas, entre outros pontos. A relatoria ficou com o ministro Edson Fachin. Ele defendia chapa avulsa na Comissão Especial da Câmara, votação secreta na eleição da chapa e que o Senado não poderia parar o processo. E que a sua manifestação seja o último ato de instrução. Mas a maioria dos ministros não seguiu o relator. O rito do impeachment ficou assim. A Câmara deve escolher os membros da Comissão Especial com nomes indicados pelos líderes dos partidos, sem chapa alternativa. A eleição dos membros da comissão deve ser feita por voto aberto.
A presidente Dilma não tem necessidade de apresentar uma defesa prévia. E o Senado pode barrar a abertura do processo. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou um recurso do governo contra a investigação das contas da campanha eleitoral de 2014. Para o ministro Gilmar Mendes, houve abuso de poder econômico. O resultado desse julgamento, que ficou para fevereiro, pode derrubar Dilma e o vice Michel Temer. Bom, agora eu vou direto ao ponto. Eu acho que todo brasileiro que está em casa quer saber de vocês aqui, qual a opinião de vocês em relação ao processo de impeachment. Há motivos para um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff? Quem começa? Vai, Vila. Há provas contra a presidente muito superiores àquelas que foram apresentadas em 1992, quando a denúncia foi aceita a 29 de setembro de 1992 e o processo, tal qual dispõe a Constituição, foi feito pelo Senado. As provas são muito mais robustas. Basta comparar as duas documentações, olhar a documentação de 92 e ver o que foi apresentado até agora. E aí? Bem, do ponto de vista técnico-jurídico, William, sim, há dois motivos, há dois crimes apontados e, efetivamente, existem provas sobre esses dois crimes. Se isso justificaria o impeachment da Dilma, é outro plano de discussão. Mas que tem dois crimes ali, não há dúvida. Quais são eles? Em primeiro lugar, houve pedalada sim, ou seja, o governo, na hora de pagar seus débitos, não tinha caixa e, então, de fato, os bancos públicos pagaram em nome do governo. Isso tudo sem autorização legislativa, como diz a lei. Depois, outra parte, em segundo lugar, são 6 decretos que ela assinaram, 3 este ano, 3 em 2014, 6 decretos, dando créditos novos, suplementares, sem também ter base e ultrapassando toda a meta fiscal. Agora, quanto a este ponto, juridicamente falando, de fato, houve uma lei de meta fiscal recente que, digamos, permitiu que o governo ficasse em déficit de mais de 100 bilhões. E aí a pergunta, esta lei nova que permite o déficit, cobre aqueles decretos da Dilma? Porque também tem 3 decretos assinados pelo Michel Temer. E ontem, ou já entraram no Congresso com um pedido de impeachment do Michel Temer. Olha, ainda bem que é retrospectiva, eu estava falando e não é prospectiva, né? Quer dizer, senão nós teríamos aqui no centro uma bola de cristal e nós estaríamos... Ressuscitar nossos poderes paranormais. Paranormais, né? Todos temos um pouco. Mas a gente pode fazer um treinamento, né? A Dilma sai e entra o Michel ou fica do jeito que está? Olha, eu olhando de fora, né? E eu já estava vendo nesse longo congestionamento, eu fiquei ouvindo o rádio e tinha uma análise do impeachment muito econômico. Tinha um empresário tal, dizendo que era bom fazer o impeachment logo para a economia andar. Quer dizer, ela passou do campo, quer dizer, você traduz a retirada do presidente como um instrumento econômico. Ou seja, esse remédio, né, ele está sendo aplicado, é que nem corticoide, né, que a gente dá por todas as vias e principalmente por via das dúvidas, né? Então, agora esse impeachment está sendo usado para todas as... Perfeito. Né? Não sei o que tem, meticortem, né? Esse vamos seguir para relembrar. Vamos relembrar mais acontecimentos de 2015. O fantasma da inflação voltou a assustar este ano. Desemprego em alta, dólar furando a barreira dos R$4, preços nas alturas. Sem dinheiro, o brasileiro deu um freio nas compras e ainda ficou devendo. A remarcação de preços, um fantasma do passado, voltou a assustar os consumidores este ano. O brasileiro sentiu no caixa dos supermercados o peso da inflação. Os preços, né, das coisas é muito caro. As coisas aumentou tudo. Mas a grande vilã foi a conta de luz. A energia elétrica pesou nas despesas, com alta de quase 52%. Antes era 80, agora vem 280 para mim. A alimentação e os gastos com transportes também contribuíram para o índice de preços ao consumidor, o IPCA, que é a inflação oficial do país, registrar o maior percentual em 13 anos. O IPCA vai terminar 2015 acima de 10%. O que eu ganho antes dava para pagar. Todas as minhas contas sobrava uma merrequinha, hoje não sobra nada, ainda falta. Com a renda corroída pela inflação, o brasileiro deixou de consumir.
O comércio, por exemplo, registrou o pior desempenho desde 2000. Aquela bolacha, de repente uma pizza que você leva já pré-frita, alguma coisa, você vai deixando. Se levava duas, você leva uma. A indústria automobilística também sentiu na pele os efeitos da crise. Depois de anos de incentivos, a volta da cobrança do IPI afastou ainda mais os consumidores que já tinham puxado o freio de mão. A queda nas vendas em relação a 2014 foi de 40%. E com as fábricas paradas, as montadoras tiveram de dar férias coletivas para os funcionários e implementar o chamado layoff. Para tentar evitar mais demissões, o governo lançou o Programa de Proteção ao Emprego, um pacote de medidas para diminuir o custo das empresas. É um negócio triste, né? Porque ninguém gosta de demitir, a gente gosta de admitir, ninguém gosta de diminuir a produção, a gente gosta de comprar máquinas. Mesmo assim, a taxa de desemprego subiu a ladeira ao longo do ano e chegou a 8,9%. Também foi um ano para lá de estressante para o câmbio. O dólar ultrapassou a barreira dos R$ 4,00 e atingiu a maior cotação da história. A tão sonhada viagem para o exterior foi adiada por muitas famílias. Com essa alta do dólar que está agora, os gastos lá em Orlando vão ficar muito superior do que eu estava imaginando gastar. As projeções do futuro da economia também acompanharam o ritmo. A previsão é que o Produto Interno Bruto, o PIB, termine o ano em queda de 3%. O governo passou 2015 tentando impor um corte de gastos nas próprias contas. Encontrou muitas dificuldades para aprovar as medidas no Congresso e admitiu que vai fechar as contas do ano no vermelho. O problema maior está nas chamadas pedaladas fiscais. Os empréstimos do Tesouro Nacional aos bancos públicos foram considerados ilegais pelo Tribunal de Contas da União e precisam ser quitados. O déficit fiscal pode chegar a 150 bilhões de reais. A situação fez as agências de classificação de risco Standard & Poor's e Fitch retirarem o grau de investimento do Brasil, que funciona como uma espécie de selo de país bom pagador para os investidores estrangeiros. A Moody's colocou a nota do país em revisão para possível rebaixamento. Se a economia para pagar os juros da dívida, o chamado superávit primário, não for atingida, outras agências podem seguir o mesmo caminho. Esse total descompasso custou o cargo de Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. O plano dele era recuperar a credibilidade do governo para os empresários voltarem a investir no Brasil, mas não deu certo. No início do mês, ele foi substituído por Nelson Barbosa, que prometeu que vai continuar com um ajuste fiscal. Valdir Simão assumiu o Ministério do Planejamento. Em termos econômicos, 2015 foi o ano da incerteza e ela não tem data marcada para acabar. Osiris, esse freio no consumo, ele pode ser um inibidor da inflação ou ele pode piorar mais ainda a nossa economia? A inflação, William, ele tem, um pouco é o que nós estamos vendo esse ano, ele tem uma combinação de fatores, né? Você tem inflação por excesso de demanda, né, que é um pouco do que vinha acumulado no Brasil. Você tem inflação, por exemplo, o descontrole de contas públicas, quando você tem um descontrole entre o gasto público e o que ele arrecada. Você tem inflação, por exemplo, derivada quando você tem um pico de alta do câmbio. Então, você tem uma pressão do preço vindo de fora via câmbio para a economia, você tem uma combinação, né, de possibilidades. O Brasil está mais ou menos somando, nesse ano, um pouco esses todos os fatores, né? Uma crise de um país, William, nunca pode ser enfocada, nunca é um fator. Uma só coisa não gera uma crise medonha como a que nós nos colocamos agora. É uma soma de crise social, crise econômica, crise política, crise de ética, crise jurídica. Está tudo em crise. Agora, nós conseguimos agravar muito o quadro dessa crise e não há perspectiva de sair porque a Lava Jato não vai parar. A Lava Jato é o grande causador de tudo isso, que está fazendo um benefício para a nação do ponto de vista de controle da roubalheira do poder político, e isto descontrola e desequilibra tudo, porque o povo está indo para a cadeia. Quem já viu um senador preso no exercício do mandato? Então, isso desequilibra todo o poder político e mais, um começou a delatar o outro. Nunca tínhamos visto isso, romperam a regra da omertá, ou seja, o silêncio da máfia, foi rompido dentro desse poder político.
Retrospectiva 2015 faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar da crise dos refugiados e dos atentados de Paris. E mais, as greves de estudantes e professores pelo país e como o mosquito da dengue ficou ainda mais perigoso com a transmissão de outras doenças. Estamos de volta com a Retrospectiva 2015. Vamos destacar agora os acontecimentos internacionais. As ações terroristas foram ainda mais cruéis este ano. E divulgar os crimes virou uma arma tão poderosa quanto as explosões que os extremistas promoveram pelo mundo. Lágrimas de alívio, de tristeza e de revolta. Em janeiro, terroristas invadiram o jornal satírico Charlie Hebdo em Paris e mataram a tiros 12 pessoas. Foi uma vingança da rede Al-Qaeda às caricaturas de Maomé. Um mês depois, o alvo foi um cartunista na Dinamarca que tinha publicado charges do profeta em 2007. Ele sobreviveu. Em junho, atentados simultâneos na Europa, no Oriente Médio e na África do Norte. Na França, um muçulmano decapitou o próprio chefe e foi preso depois de uma bomba falhar. No Kuwait, um homem matou 25 pessoas numa mesquita e cometeu suicídio. Na Tunísia, um islâmico matou a tiros 37 pessoas no balneário de Sousse. Não foi o primeiro ataque no berço da Primavera Árabe. Em março, homens armados mataram 17 turistas no Museu de Tunis. Ainda no norte da África, uma bomba caseira derrubou um avião russo com 224 pessoas a bordo na península do Sinai. Ninguém sobreviveu. Em um hotel no Mali, homens armados fizeram reféns e mataram os não islâmicos. O ISIS assumiu todos os ataques e prometeu mais. O homem-bomba detonou explosivos na fronteira da Turquia com a Síria e matou 30 pessoas, a maioria estudantes. Em novembro veio a pior onda de terror do ano. Um estádio, bares, restaurantes, café e uma casa de shows na França foram alvo de atiradores e suicidas. 130 pessoas morreram, 350 ficaram feridas. A polícia descobriu o mentor dos ataques no norte de Paris. Abdelhamid Aboud, outro terrorista, e uma mulher morreram na explosão de um cinturão-bomba. O Estado Islâmico, que completou um ano de califado não reconhecido, expandiu o radicalismo no mundo e destruiu estátuas e cidades milenares. Os bombardeios aéreos da coalizão americana não conseguiram conter o extremismo. Em setembro, a Rússia entrou na guerra síria com caças e mísseis da Marinha, mas para apoiar o outro lado do conflito, o regime de Assad. Resultado: piora da crise de refugiados. A Europa recebeu 1 milhão de imigrantes, a maioria sírios. 3.600 morreram em barcos improvisados no Mediterrâneo. Entre eles, o menino Aylan Kurdi, de 3 anos, que se tornou um símbolo da crise. Depois de meses de impasses, fronteiras fechadas, calor, frio, fome e descaso, a Europa decidiu distribuir 160 mil imigrantes pelos países do bloco. O leste europeu foi contra. Crise de refugiados também na Ásia e na América Latina. A Venezuela fechou a fronteira com a Colômbia em represália a soldados feridos numa fiscalização. 20 mil imigrantes foram expulsos ou fugiram do país. O governo chavista perdeu o comando do parlamento pela primeira vez em 16 anos. Na Guatemala, o ex-comediante Jimmy Morales foi eleito presidente em resposta à onda de corrupção do país. E na Argentina, o opositor Maurício Macri pôs fim a 12 anos de kirchnerismo. O Brasil retomou as relações diplomáticas com os Estados Unidos, abaladas desde 2013 pela crise de espionagem, mas estremeceu as relações com a Indonésia, que executou 2 brasileiros presos por tráfico de drogas. 2 mistérios de 2014 chegaram ao fim em 2015. A Holanda confirmou que um míssil derrubou o avião da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia. No Oceano Índico foram encontrados parte dos destroços de outro avião da mesma companhia, o MH370, que sumiu na Ásia sem deixar vestígios. Mais de 500 morreram nos 2 casos. Em maio, um piloto que sofria de depressão jogou um Airbus alemão contra os Alpes franceses, matando 150 pessoas. 3 meses antes, um comandante desligou por engano o motor do avião da Transasia, com 58 pessoas a bordo, e provocou um acidente impressionante em Taiwan. 15 pessoas sobreviveram.
Também chamaram a atenção as imagens da erupção do vulcão Calbuco, no Chile. O país ainda foi atingido por um terremoto de 8,3 graus, seguido de tsunami. Mas o pior cenário de destruição foi registrado no Nepal, com um tremor de 7,3 graus. 8.500 pessoas morreram. O Papa pediu solidariedade ao mundo. Este ano, Francisco visitou 3 países africanos vítimas de extremismo e intolerância religiosa: Quênia, Uganda e República Centro-Africana. Também passou pelos 3 países mais pobres da América Latina: Equador, Paraguai e Bolívia, e ganhou de presente um crucifixo que é o símbolo do comunismo. O pontífice ainda visitou Cuba e os Estados Unidos para selar a união entre os 2 países. Na passagem pela ONU, pediu a defesa da natureza. Ele foi o primeiro papa a pedir a absolvição de mulheres que fizeram aborto, determinar um tribunal para julgar padres pedófilos e a escrever uma encíclica sobre o meio ambiente. Francisco elogiou a Cúpula Mundial do Clima em Paris. 195 nações concordaram em limitar o aquecimento global em 1,5 grau. Os países pobres serão financiados pelas nações ricas e a cada 5 anos as metas serão revisadas. Apesar de histórico, os cientistas chamaram o acordo de fraco. Na ONU foi erguida pela primeira vez a bandeira da Palestina, que é reconhecida como Estado-membro observador. Confrontos entre palestinos e israelenses levantaram o medo de uma terceira intifada no Oriente Médio. Já os velhos inimigos, Estados Unidos e Irã, selaram a paz com o fim do programa nuclear persa. Histórica também foi a parceria transpacífica, que criou o maior bloco comercial do mundo, livre de tarifas e impostos, envolvendo Estados Unidos, Japão e mais 10 países. Na Europa, o bloco da moeda única quase perdeu um dos 19 parceiros, a Grécia. O país pressionou a Europa, convocou referendo, deu o calote no FMI. Mas no fim aceitou novos cortes de gastos para evitar a falência. Arline, o terrorismo não saiu das manchetes este ano, como vimos na reportagem. A coalizão não foi suficiente para combater o ISIS, ou pelo menos para sufocar esses grupos terroristas, não só o ISIS, né, mas o mais representativo este ano foi o ISIS, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida foi o ISIS o que marcou esse ano, né? Desde a fundação desse autoproclamado Estado em junho do ano passado, de 2014. William, a coalizão formada para combater o ISIS, ali onde ele formou esse território autoproclamado, pegando metade da Síria, né, um pedaço do Iraque, esse ataque no território foi respondido pelo ISIS com uma expansão da guerra pelo mundo. Né? Então, se no território ele está sofrendo uma política de contenção muito mal, porque essas coalizões também têm muitos interesses, muitas agendas próprias, muitas vezes conflitantes, não conseguem entrar numa verdadeira coalizão, né, unificada para combater um objetivo, quer dizer, tem agendas por trás de cada ator político regional dentro da Síria e do Iraque, mas a resposta do ISIS foi levar a guerra para fora, realizar atentado no Sinai, realizar atentado em Paris, e fazer ameaças mundo afora, colocar essas ameaças pela internet, já transformou a Líbia no braço forte, ou digamos assim, sede forte fora do seu autoproclamado Estado. Boko Haram, na Nigéria, declarou adesão a ISIS. Al-Shabaab, na Somália, declarou adesão a ISIS. O ISIS está oficialmente hoje em 11 países pelo mundo e provavelmente umas 30 organizações declararam adesão a esse grupo. Então, ele tem se expandido, não obstante ser atacado e, às vezes, até mesmo dentro da guerra ideológica, ele acaba conseguindo captar, né, e utilizar esse ataque que ele sofre dentro desse território, as bombas que acabam atingindo civis e tudo mais, para aumentar a sua propaganda, essa sua guerra de propaganda que tem funcionado nessa expansão da sua mensagem e de captando adesão mundo afora. Saldiva, essa crise dos refugiados pode agravar o combate ao terrorismo, ou dificultar o combate ao terrorismo, assim dizendo, porque muitos podem se filtrar junto com os refugiados. Né? Esse é um efeito colateral que tem que ser evitado, né? Porque senão você vai... É possível que alguém tenha entrado junto desses refugiados, mas a maior parte das pessoas que estão cometendo atentado, eles não vieram de lá, eles são cidadãos franceses, são cidadãos americanos. E o que me é interessante nessa história, eu estava pensando, quando você começa a ter as transmissões do horror da guerra para dentro dos lares americanos ou europeus, a foto daquela menina queimada por napalm, ela teve o poder, a comunicação tinha o poder de refrear a violência.
Ou seja, o cidadão americano comum não aceitava que uma criança fosse queimada por napalm. Então, isso amarrou, de alguma forma, a utilização de um potencial de guerra no Vietnã. O ISIS conseguiu fazer o contrário. Ele conseguiu transformar o excesso de comunicação num instrumento de convencimento e de sua multiplicação. Sênios, no quesito estadista negociador, Vladimir Putin, o russo Vladimir Putin, deixou o Obama para trás? William, acho que nesse ano tiveram alguns estadistas negociadores, acho que o Putin é um deles, mas eu chamaria atenção para outro que a gente viu na retrospectiva, que é o Papa, né? E o terceiro, que seria o Obama, né? Eu acho que cada um com um papel aí nesse processo. Claramente o Papa e o Obama tentando, vamos dizer, uma diplomacia internacional, vamos dizer, com uma agenda mais positiva, mais visando um concerto internacional em alguns temas difíceis, ambientais, questões de segurança, questões nucleares, etc. E o Putin fazendo um revival, né? A tentativa, uma estratégia clara de ocupar um pouco a arena internacional como uma das variáveis do seu jogo político interno. Mas talvez o Obama e principalmente o Papa sejam as pessoas que durante esse ano mais conseguiram desenhar agendas positivas no âmbito internacional. Eu queria lembrar a Angela Merkel, que para mim foi a principal figura do ano, né? E por que foi? Primeiro, que ela teve tratada a questão da Grécia, a responsabilidade alemã no problema da Grécia. Quando o governo tentou dar um calote que teria um efeito devastador na economia internacional e o governo grego, reeleito, porque teve de fazer a negociação, né? Falou que não, mas foi reeleito, acabou fazendo a negociação. Então, primeiro fato positivo aí e muito importante pensando na União Europeia, afinal, sem a Alemanha não existe União Europeia, ela é fundamental. Segundo, no trato dos refugiados, a diferença da ação da Alemanha é importante. E por quê? Aí voltamos à questão histórica, as velhas questões de racismo que você tocou, de passagem que estão presentes em França e na Alemanha, afinal a matriz ideológica é a França, mas o desenvolvimento em larga escala no século XX foi justamente na Alemanha, nos episódios conhecidos que precedem e durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Merkel foi essencial. E agora, na questão, pela primeira vez também desde a Segunda Guerra Mundial, do deslocamento, do apoio militar às ações desenvolvidas ali para combater o chamado Estado Islâmico na região da Síria e Iraque. Bem lembrado, Angela Merkel, inclusive foi escolhida estadista do ano pela revista Time, né? A Merkel ainda presenciou 7-1 no Brasil, né? O que é pior de tudo. Que é o pior de tudo. Péssima lembrança essa. A educação foi eleita a prioridade do governo federal, mas a chamada pátria educadora não cumpriu a lição. Alunos de vários estados e das universidades federais ficaram meses sem aula e alguns protestos terminaram em confrontos entre professores, estudantes e a polícia. O Brasil tinha uma prova importante no ano, 6 metas mundiais estabelecidas para a educação pela Unesco. No ano 2000, só cumpriu 2. Universalizar o acesso à educação primária e oferecer oportunidades iguais de estudo para meninos e meninas em grande proporção. Ficaram na promessa expandir a educação infantil, garantir acesso de jovens e adultos à aprendizagem, diminuir em 50% o analfabetismo e melhorar a qualidade geral da educação. Outro indicativo de que o Brasil não vai bem em educação é o resultado de um ranking mundial elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Entre 76 países, ficamos na 60ª posição. Mais de 50% dos brasileiros entre 25 e 64 anos não terminaram o ensino médio, o dobro da média entre outros países. E apenas 14% dos que entraram nas universidades terminaram o curso. O investimento em educação oscilou. Entre 2005 e 2012, aumentou 82%. Mas, diante da crise econômica, a pátria educadora reduziu 10 bilhões dos investimentos na área e, diante da crise política, trocou o comando do Ministério da Educação 3 vezes em apenas 10 meses. No
No entra e sai de ministro, os estudantes enfrentaram quase 5 meses de paralisação nas universidades federais e agora vão ter que passar as férias estudando. O ano letivo de 2015 só deve terminar no meio de 2016. Problema também para quem ainda vai entrar na universidade. Na página do FIES, o programa de financiamento estudantil ficou lenta. Para se cadastrar, os estudantes fizeram um plantão em frente ao computador. Com a crise, o governo restringiu as novas adesões, limitou a 2,5 bilhões de reais os gastos com novos contratos do programa e quase dobrou os juros do financiamento. Estados, muitos conflitos. No Paraná, a polícia usou spray de pimenta, bomba de gás lacrimogêneo e balas de borracha para enfrentar professores em greve. 170 professores e policiais ficaram feridos. No Rio Grande do Sul, o enfrentamento foi entre os próprios professores da rede estadual. Uma parte queria continuar em greve e a outra defendia o retorno imediato ao trabalho. Em São Paulo, a greve de 92 dias foi a maior da história da categoria e terminou mesmo sem acordo sobre reajuste salarial. O calendário ainda estava sendo ajustado quando professores e estudantes ocuparam escolas em protesto contra a reorganização do ensino por ciclos, Fundamental 1 e 2 e ensino médio. 311 mil alunos seriam transferidos. Algumas manifestações tiveram tumulto. A polícia militar agiu com violência para dispersar os estudantes. Para a Secretaria de Educação, agrupar alunos com a mesma faixa etária e nível melhoraria o rendimento, mas o governo desistiu de implantar o projeto em 2015. Após o recuo, o secretário de Educação, Hermann Wurwald, deixou o cargo que ocupava desde 2011. O que também deu o que falar foi o Enem. A prova de ciências humanas trouxe a célebre frase da filósofa francesa Simone de Beauvoir: "Não se nasce mulher, torna-se mulher", numa questão sobre as lutas feministas da metade do século XX. E o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher no país. Foi o suficiente para provocar uma enxurrada de críticas e de apoio nas redes sociais. Para especialistas, a polêmica serviu para aumentar a discussão do tema. Saldiva, a Pátria Educadora ficou só no papel, o problema foi a restrição no orçamento? Vai muito além do orçamento. O grande nó do Brasil hoje é a educação básica. Quer dizer, a gente tenta corrigir isso depois no ensino superior e não dá, você tem deficiências, o pessoal chega com nível... Veja, o Brasil gasta uma fortuna com o FIES para subsidiar cursos superiores de baixa qualidade. E isso é um engano, quer dizer, você não... Eu coordeno hoje na CAPES um grupo que resolveu fazer o seguinte: existem vários grupos de trabalho, mas como que a pós-graduação pode ajudar na consolidação da educação básica? E lógico que o sistema de pós-graduação tem feito algumas coisas, tem feito mestrados profissionais em matemática, em história, em física, que tem milhares de professores, capacitando melhor os professores. Mas eu acho que não vai resolver se a gente não usar novas tecnologias. Não dá para esperar, mesmo que você forme 30, 40 mil professores de matemática, há problemas de salário, há problemas de acesso, há problemas Então você tem que lançar... Uma das ideias é talvez usar métodos de games educativos, acelerar, tem games para linguagem, alguma coisa que ajude a acelerar o processo. Como é que você mantém a universidade livre do mundo cada vez mais fundamentalista, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político e partidário, né? Então, esses são os desafios que nós temos que fazer e não podemos esperar muito tempo. Então, eu espero que na retrospectiva do ano que vem, nós tenhamos alguma novidade melhor para dizer sobre educação, porque nós estamos indo para trás. Ô Luiz, parece que é lugar comum, mas um país que quer desenvolver, né, quer sair da atoleira, como no popular, passa prioritariamente pela educação. Coreia do Sul é que o diga, né?
Isso, de fato, William. E agora acaba de ser uma pesquisa de uma entidade da Inglaterra, de 30 e poucos países. A Coreia do Sul, número 1, é o povo é menos ignorante do mundo hoje, do mundo, porque perguntaram várias coisas do país e os sul-coreanos foram os que mais se destacaram. O Brasil é o terceiro de baixo para cima, ou seja, o terceiro mais ignorante desta lista. Agora, complementando o Saldiva aqui, William, Saldiva, a questão tem que dar um passo a mais. O problema é a educação, tá ok, tranquilo. Porém, existe um quarto do país que tem educação razoável, ou menos até, digamos 10% do país tem uma educação de primeiríssima qualidade. Então o problema está na educação de uma parcela da população. E aí então entra outro problema, nós somos muito racistas. Agora o problema é mais grave. Esse racismo que vem lá do século XIX da Europa para cá foi incorporado no neocolonialismo brasileiro e é um racismo brutal, porque a educação não é igual para todos. Enquanto o Luiz Flávio falava, quer dizer, é tranquila a educação, e a gente fica perplexo de como que não se sai disso. E realmente, se a gente comparar, então, o exemplo da Coreia do Sul com o Brasil, o Brasil investe 4% do seu PIB na educação. Quando consegue chegar a isso? E a Coreia do Sul, para sair do atraso na educação, investiu 7% ao ano. Quer dizer, é o mínimo, 7%, 8% para sair da condição do atraso. Então, eu concordo que não é o único problema, o financiamento, mas passa por dobrar o financiamento que a gente tem hoje para a educação e concordo que tem que começar ali, no básico, né? Porque no básico que a gente não está formando, que está deixando realmente uma classe de semi-analfabetos, ou seja, pessoas que leem e não entendem o que estão lendo. A verdade é que ser professor é um mau negócio, né? Assim, acho que um dos problemas da educação é que, como é um mau negócio, às vezes tem uma imagem de que o professor, na realidade, ele é professor, inclusive se ele trabalha na rede estadual e tal, porque ele não conseguiu outra coisa, então ele foi para lá. Uma coisa que eu acho que em 2015 ficou muito claro, que a matéria mostra, é como greve de professor não faz nenhuma diferença, porque na realidade o fato das escolas fecharem não faz quase nenhuma diferença do ponto de vista imediato do dia a dia. Eu acho que isso ficou tão claro em São Paulo quanto ficou no Paraná, né, dois lugares onde teve muita greve, no sentido de que o professor faz greve, ninguém percebe. A gente só sente o choque da greve do professor quando a mulher não consegue trabalhar, quando não tem onde deixar a criança. Então, acho que 2015 teve um fato especial, que é perceber que o instrumento de greve para professor, inclusive as federais, ficaram metade do ano em greve, não adianta para nada. Uma pílula encheu de esperança pacientes com câncer no Brasil. E o já temido mosquito da dengue ficou ainda mais assustador em 2015. O mosquito da dengue terminou 2014 e entrou 2015 gerando preocupação e problemas. Em todo o Brasil, foram mais de 1,5 milhão de casos de dengue, com mais de 800 óbitos. O mosquito também transmite o Zika vírus, que infectou quase 1,5 milhão de brasileiros este ano, segundo dados do Ministério da Saúde. E provocou mais de 1.000 casos da microcefalia, doença que leva à redução do tamanho médio do crânio em bebês. No Rio de Janeiro, surgiu a suspeita de um caso de ebola, que na realidade era malária. A epidemia de ebola começou em março de 2014 na África Ocidental e matou mais de 11 mil pessoas em Guiné, na Libéria e em Serra Leoa, onde a Organização Mundial da Saúde já declarou o fim da epidemia. Outro problema revelado no sistema de saúde brasileiro foi o excesso de cesáreas. Para reduzir as intervenções, a Agência Nacional de Saúde determinou a adoção do partograma para forçar médicos e obstetras a esperar o início natural do trabalho de parto. O Brasil tem mais de 50 milhões de usuários de planos de assistência médica, os campeões de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Nesse ano, as queixas levaram a multas, suspensões e até o fechamento de operadoras por negativa de coberturas e atendimento de forma irregular com os clientes.
Uma delas foi a Unimed paulistana, operadora que faliu, prejudicando mais de 700 mil clientes que foram transferidos para outros planos por ordem da Justiça. Para muitos brasileiros, a justiça tornou-se a principal forma de ter acesso a certos medicamentos, fazer cirurgias de alto custo e até mesmo conseguir vagas para internações no Sistema Único de Saúde. Foi também nos tribunais que muitos pais garantiram o fornecimento de um derivado da maconha para o tratamento dos seus filhos. É o canabidiol, medicamento importado e indicado no tratamento de doenças como epilepsia, paralisia cerebral e convulsões que não melhoram com tratamentos convencionais. No final do ano, o Ministério Público Federal pediu a liberação pela Anvisa e o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso do canabidiol sob prescrição médica, mas apenas aos portadores de doenças degenerativas graves e incapacitantes que poderiam obter melhoras com o uso de derivados da planta. Em ano de crise financeira, os brasileiros redescobriram a comida caseira como a melhor dieta. A combinação arroz, feijão, carne e salada foi recomendada por médicos e nutricionistas americanos. E a constatação veio em boa hora, porque em virtude da inflação mais alta, muitos voltaram a cozinhar em casa e levar a marmitinha para o trabalho. Falando em comida saudável, em outubro, a Organização Mundial da Saúde deu um alerta que muitos já conheciam. Comer bacon, carne processada e embutidos como salsicha e salame aumenta o risco de câncer. E o perigo pode ser tão grande quanto o tabagismo. Em 2015, uma pílula desenvolvida na USP de São Carlos foi a esperança para doentes de câncer, mas provocou uma batalha jurídica. Por todo o país, milhares de pacientes recorreram com liminares à justiça para ter acesso à fosfoetanolamina, alegando resultados positivos na luta contra o câncer. E em novembro, o Ministério da Ciência e Tecnologia destinou 10 milhões de reais para a pesquisa da substância. E o Instituto Nacional do Câncer publicou um relatório mostrando que o Brasil lidera o ranking dos países que mais consomem agrotóxicos em todo o planeta. O país superou a produção de 1 milhão de toneladas e ainda atingiu o recorde de gastos com a compra de agrotóxicos, com o valor de 8 bilhões e meio de reais. Desmatando as florestas para a agropecuária. O Brasil teve a maior perda florestal do mundo. O país perdeu em florestas uma área equivalente ao estado de Sergipe, segundo o relatório da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Com a febre de pessoas conectadas nas mídias sociais, uma pesquisa da Unifesp revelou a dependência entre adolescentes e tecnologia. Quase 70% dos pesquisados sofrem de dependência moderada em relação a smartphones, videogames e tablets, enquanto 1 em cada 5 se assumem como dependentes graves. Saúde, vamos lá, Zika vírus. O que se sabe sobre esse vírus? As pesquisas estão avançadas, não se sabe nada? Bom, o Zika começa a aparecer nos anos 90, mais ou menos, e ele sai da África, faz um zigue-zague para a Micronésia, Polinésia, depois ele volta e chega no Caribe e está descendo do norte da América. Mas como ele chega? De que forma? De avião. Ah, é? Porque o Zika você pode ficar com um período assintomático, só 25% das pessoas que têm o vírus desenvolvem doença. E o Zika, ele foi caindo em países que não tinham um sistema de vigilância epidemiológico sensível. E o que é ruim do Zika é que ele causa duas coisas que são de difícil tratamento. Uma é a microcefalia. A microcefalia vai colocar pessoas sob cuidados contínuos durante o resto da vida, por redução da cognição, por alterações visuais, por convulsões. É muito difícil cuidar disso. E também está associado com uma síndrome chamada de Guillain-Barré, que é uma síndrome
onde você tem anticorpos contra componentes dos neurônios, o indivíduo desenvolve uma paralisia progressiva. E às vezes ele tem que ficar em ventilador mecânico e demora às vezes um ano e meio para o indivíduo voltar, se ele voltar integralmente. Então, eu prevejo que a gente não tem o descaso com o cuidado do ambiente, no ambiente urbano notadamente, e a mobilidade entre pessoas vai fazer com que a gente tenha problemas infecciosos. Vão voltar para o tempo do Oswaldo Cruz, com a revolta da vacina, e que a gente não resolveu isso no Brasil. Vamos fazer agora mais um rápido intervalo. Na volta, a nossa retrospectiva vai trazer o maior desastre ambiental do Brasil, com mortes e muita destruição em Minas Gerais e no Espírito Santo. E mais o escândalo no futebol, cartolas da FIFA presos e extraditados para os Estados Unidos, os campeões nacionais Corinthians e Palmeiras e a despedida do goleiro Rogério Ceni. E a nossa homenagem aos artistas que partiram deixando um vazio no cenário cultural. Retrospectiva 2015 está de volta. Temas como mobilidade urbana e preconceito também se destacaram este ano. E sem dúvida nenhuma, 2015 será lembrado pelo maior desastre ambiental da história do país: o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Os termômetros e o consumo de energia começaram em alta em 2015. A chuva em baixa. Resultado, apagão nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O ministro de Minas e Energia descartou a possibilidade de racionamento, mas apelou aos céus. Deus é brasileiro, nós também temos que contar de que ele vai trazer um pouco de umidade e um pouco de chuva. Sem chuva, ficou difícil combater um incêndio em 6 tanques da Ultracargo em Santos, litoral paulista. Foram 8 dias para controlar as chamas. O maior e mais longo incêndio da história do país provocou a morte de 9 toneladas de peixes. A empresa de armazenamento de combustíveis foi multada em 22 milhões de reais. Volta! Ô meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora! Mas foi na região central de Minas Gerais onde começou o maior desastre ambiental do país. O rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, em Mariana, espalhou lama tóxica. Quase 230 cidades de Minas e do Espírito Santo foram atingidas. 17 pessoas morreram, 2 desapareceram e quase 600 ficaram desabrigadas. No mar, a poluição química colocou em risco 700 espécies de peixes. 2015 foi um ano de polêmicas. As ciclovias foram um destaque em São Paulo. E o símbolo maior está aqui, na Avenida Paulista. A disputa por espaço gerou críticas de todos os lados. A alternativa de bicicleta com esse trânsito é suicídio. Mas também trouxe muita aceitação. Era o que faltava na Paulista depois de tantas mortes, e eu acho que é essencial para essa avenida que tem um trânsito constante. Faltava uma ciclovia como essa. É muito importante para o transporte alternativo de não poluição da cidade, é muito bom. A redução do limite de velocidade nas ruas e avenidas de São Paulo também provocou polêmica, mas os motoristas se adaptaram e o número de acidentes com vítimas caiu. De 159 entre julho e agosto do ano passado para 116 entre julho e agosto deste ano. O Uber chegou como um furacão pelo país, oferecendo o serviço de táxi por um valor mais baixo. Houve protestos em vários estados. Alguns tentaram vencer a disputa com violência. Em 2015, a violência assustou. 8 corintianos foram mortos a tiros na sede do Pavilhão 9. Imagens da câmera de segurança mostram alguns que conseguiram escapar da chacina. Horror também em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. 23 pessoas foram assassinadas e 6 feridas em uma série de ataques. Os suspeitos são policiais militares e guardas civis. Em Castelo do Piauí, o estupro de 4 meninas deixou o país estarrecido. Elas foram espancadas e jogadas de um penhasco. O
uma das vítimas morreu. Em pleno século XXI, o racismo ainda dá as caras. Criminosos se aproveitam do anonimato para fazer comentários preconceituosos em redes sociais. Pela própria internet, o Brasil se uniu numa corrente de repúdio às ofensas contra as atrizes Sharon Menezes, Thaís Araújo e Cris Viana, e a jornalista Maria Júlia Coutinho, que começou a carreira como repórter e apresentadora na TV Cultura. E há poucos dias do Natal, os brasileiros tomaram um susto. Uma decisão da Justiça bloqueou o aplicativo WhatsApp em todo o país. A medida foi derrubada 12 horas depois, tempo suficiente para deixar 100 milhões de brasileiros desesperados. Fazendo falta, viu? A gente já acorda já mexendo no celular, né? Virou um vício já. Como eu tivesse faltando alguma coisa. Sem falar com ninguém, sem falar com os clientes. Elas concentram mais no WhatsApp que na comida que eles comem. Na semana do Natal, um incêndio destruiu o Museu da Língua Portuguesa, que funcionava no prédio centenário da Estação da Luz, na região central de São Paulo. O brigadista Ronaldo Pereira da Cruz, que trabalhava no museu e tentou combater as chamas, morreu ao inalar a fumaça. O Museu da Língua Portuguesa, um dos 5 mais visitados do país, tinha um acervo tecnológico, trabalhava a interatividade com o público. A investigação preliminar aponta que a troca de uma lâmpada causou um curto-circuito. O museu estava fechado por ser segunda-feira e o governo paulista informou que ele será reconstruído. Saldiva, vamos voltar com você de novo. O Brasil não tem um plano para enfrentar os desastres naturais, né? Por que isso acontece, hein? Para algumas coisas tem. Para encosta, em dia de chuva, a Defesa Civil funciona. Mas é que esse desastre é tão inédito que você não tinha um plano, a Defesa Civil não está preparada para isso. Veja, o Brasil teve 4 desastres que eu não chamo de desastres naturais. Isso aqui não é um desastre natural, é um desastre de gestão. E para mim foi o vazamento, a Vila Socó foi o primeiro. Depois, o vazamento de óleo da Bacia de Campos, que teve Vila Socó foi o maior em número de vítimas humanas, a Bacia de Campos o maior em área, Goiânia, o SESI em Goiânia, que morreram 2 diretamente, mas você não sabe quantas pessoas vão desenvolver câncer depois disso. Mas esse combina todos. Ele combina a perda de pessoas, a devastação em área, afetar vários ecossistemas colocados. E tem uma informação que eu não consigo até hoje entender. Por que passados mais de um mês depois do acidente, você não sabe a composição dessa lama? Porque, lógico que a maior parte é argila e ferro, e o mecanismo se defende da ingestão de ferro. Você não entra pela pele, se você quiser comer demais, você não vai fazer intoxicação, mas tem alguns elementos traços, como manganês, como cádmio, como vanádio, como chumbo, que podem estar associados. Em todos os lançamentos que teve no mundo, havia uma contaminação disso. Quanto? Quanto que está no sedimento? Quanto que vai ficar no solo, quanto que vai ficar no mar. O Brasil tem pelo menos 50 laboratórios capazes de fazer essa análise em uma semana. Por que isso não apareceu? Veja o quanto que essas vítimas estão todas desamparadas. Nossa. E o quanto que nossa legislação e o próprio Poder Judiciário, mesmo numa desgraça dessa, ou uma desgraça como a Boate Kiss, ou qualquer outra desgraça coletiva no Brasil, onde matamos 160 pessoas por dia intencionalmente e mais outras 140 no trânsito, pois não existe uma resposta jurídica imediata de proteção dessas pessoas. Tinha que ter uma audiência, William, logo em seguida a um desastre desse, 10 dias depois, 15 dias depois, uma audiência protetiva, onde o juiz já fixasse uma série de pensões. Veja quantas crianças ficaram desabrigadas. Quem vai pagar o estudo dessas crianças? Né? E todas aí, ao relento, famílias que viviam de pesca, quem é que vai pagar algo para essa família comer? Então, o judiciário tem que mudar esse aspecto e fixar medidas protetivas urgentes, de urgência. Depois do final do processo, que é sempre 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois, aí se vê se aquilo foi correto ou não foi correto. Mas é uma falha do Brasil. Eu queria ficar no tema da matéria, mas mudar de assunto. Eu queria falar um pouco dessa coisa das bicicletas e da mobilidade em São Paulo. Aí é um exemplo bom para a gente ver como, às vezes, uma boa ideia, eu acho que o problema da mobilidade de São Paulo é um fato, não só em São Paulo, mas estamos falando de São Paulo, é um fato. Você tem que buscar formas alternativas mesmo. A bicicleta é uma delas. Em países e algumas cidades
você ter o uso da bicicleta normal. Agora, o que é interessante, como às vezes o Brasil se atropela com as coisas, porque aí você acaba associando o uso da bicicleta a uma certa aura que aparece na matéria, como se ao usar a bicicleta você fosse uma pessoa moralmente superior porque está salvando o planeta. E a gente não percebe que, às vezes, por exemplo, o que a matéria mostra, a prefeitura coloca vias de bicicleta em cima de lugares onde anda pessoas. Isso é uma bomba relógio. Quer dizer, aí você pode dar argumento contra o uso da bicicleta, que eu acho uma boa ideia, se você pode usar a bicicleta, se você trabalha numa região e mora perto e, portanto, não tem que se expor de forma violenta ao trânsito, eu acho ótimo. Por isso que eu acho que o uso da bicicleta em São Paulo ainda é, em grande parte, uma característica de uma certa classe média alta. Posso entrar nesse tema? Também vou entrar. Esse tema é fundamental. A gente está vendo, na retrospectiva, muitos temas negativos, mas que eu acho que nem tudo está nesse sentido. Na questão de mobilidade e no debate de cidades no Brasil, o que tem ocorrido nos últimos anos é muito positivo. E o ponto daí não é, a maior parte dos ciclistas em São Paulo são de baixa renda, são caras que se deslocam em espaços que não têm alternativa. Que não aparece, não né? aparece. E que não tem ciclovia bonitinha, né? É disso que eu estou falando. A discussão está muito mal colocada, porque parece que a gente está discutindo Paulista e Pacaembu, etc., quando o grosso do problema de mobilidade não está aí. Aí é outra natureza. Mas, de qualquer maneira, se a gente pegar, é um debate positivo. Isso que o Pondé colocou, no fundo, é isso. A cidade, que passou a ser um tema de desenvolvimento brasileiro, mesmo porque nós somos quase 90% da população urbana nas áreas urbanas, virou um tema que é fundamental. Nós vamos ter que discutir como que a gente vai apropriar o espaço público em São Paulo. São Paulo e nas grandes cidades. É automóvel, é ônibus e transporte coletivo, ou é bicicleta, ou é o pedestre. Não tem espaço igual e perfeito para todo mundo. Você não consegue maximizar o uso dos 4 transportes. Vai ter briga mesmo. Para você aumentar o transporte de uma faixa, você vai ter que diminuir do outro. E não tem alternativa. E o que eu estou vendo aí E aí não é só São Paulo, não. Você pegar Rio de Janeiro, você pegar o que ocorreu em Recife, Olinda. Se você olhar, está voltando a se discutir as cidades, o planejamento urbano desse ponto de vista, ou seja, de como que você consegue pensar política pública urbana voltada. O Saldívar tinha comentado, mobilidade tem a ver com qualidade de vida da família, tem a ver com condição de estudo. Obesidade. Com obesidade, tem que ver com 30 outras questões. Isso está voltando para o tema. Esses embates que a gente está vendo hoje, às vezes mais acalorados, eu estou até me contrapondo o Pondé uns temas aqui, mas no fundo é o seguinte, esse tema está voltando e é fundamental porque ele estava fora da agenda de desenvolvimento brasileiro. Política urbana é parte do desenvolvimento brasileiro. É que ele volte empacotado para presente e fica uma discussãozinha do Pacaembu, Praça Pan-Americana. E eu acho que vai ficar aí, porque pobre sempre andou de bicicleta, meu caro. Sempre. E nunca teve nenhuma Câmara para discutir o fato que pobre... Eu lembro, pequeno no Nordeste, os pobres sempre andavam até hoje, no litoral. É no litoral também. Mas o meu medo é que fique isso. Você tem razão, mas aí eu estou pegando aqui, Aline, mas é que eu acho que tem um paralelo na forma equivocada pela qual a Prefeitura tentou colocar a ciclovia em São Paulo, com a forma equivocada pela qual o governo estadual tentou botar a reforma do ensino aqui em São Paulo. Não existe mais espaço na sociedade brasileira para botar uma política empacotada de cima para baixo. Os dois casos, eu concordo, e acaba jogando, nos dois casos, está jogando às vezes algumas discussões positivas, no caso acho que no âmbito estadual faz sentido, e no caso dos ciclovias faz sentido, por um método equivocado que, como é o outro sapato, eles não estão entendendo exatamente que o sapato agora é outro na sociedade. Arline, vamos lá. Ou seja, o que a gente está vendo aqui, e eu ia justamente nesse sentido, que o Zênis já falou muito bem, são políticas de cima para baixo, sem ter uma discussão e de efeito, né? Ou seja, faixa pintada é efeito. Na prática, quem já andava de bicicleta continuou andando e quem não andava, muito pouco mudou. Mas eu queria lembrar aqui outro gancho ambiental, que é que na Conferência do Clima em Paris, muito passou pelos municípios, né? Vimos debates, anúncios, medidas partindo de municípios que às vezes superaram acordos que não foram feitos no âmbito estatal, mundial. Por exemplo, se não me falha a memória, 20 municípios
municípios no mundo, já que declararam que até 2020 vão ser livres de emissão de carbono através de incentivar transporte público movido por energia, bicicletas elétricas e assim por diante. Até 2050, parece que são 45 na Inglaterra que já declararam, Adelaide na Austrália e assim por diante. Então, muito pode ser feito dentro desse espírito de discussão e de medidas eficazes. Vila, para encerrar o assunto. Eu queria falar de Mariana que simplesmente, sinceramente, eu acho muito mais importante do que a questão das bicicletas, na minha opinião, né? Eu acho que a tragédia de Mariana e o significado histórico, a gente não sabe quando que vai se reconstruir, não é? Nós estamos falando do Rio Doce, estamos falando de Minas Gerais, do Espírito Santo, né? Estamos falando de dezenas de municípios e estamos falando de uma coisa que mostra como o poder público funciona no Brasil. A presidente Dilma Rousseff foi lá uma semana depois. Uma semana depois. Foi, desceu e foi embora e sumiu. E nunca mais vai voltar. Ela tem tempo para tudo. A ministra do Meio Ambiente? A do Meio Ambiente foi uma vez. Falou uma bobagem, uma irresponsável, porque o IBAMA tem parte de responsabilidade no fato, passou e foi embora. Ao invés de ter um gabinete de crise que tivesse município, estados, Minas, Espírito Santo, os municípios afetados e a presença do governo federal, lá, local, estabelecesse uma espécie de capital da tragédia, né? E ali agisse, coordenasse esse trabalho, que não é de semanas, nem de meses, deve ser de anos, porque a gente não sabe, por exemplo, a questão que você destacou da lama tóxica, se é tóxico ou não e que composição é aquela, né? Então, acho que ali dá para demonstrar bem como é que funciona o Estado brasileiro, né? Foi indo a lama e não foi construindo condições lá na frente para que pudesse interrompê-la. A impressão que dá que é um dado da natureza. A lama vai descendo, deixa descer e tal, né? E o Brasil assistiu parado. Nós somos um país que está muito atrasado politicamente. Em qualquer país sério, seria um escândalo isso. O Brasil assistiu com mostrinhas de muita pequena indignação. A nossa indignação é desse tamanhinho, é micro. A nossa sociedade é um desastre politicamente ainda. Porque a tragédia que ocorreu em Mariana, a forma como foi ocorrendo e a falta de ação do governador de Minas, do governador do Espírito Santo, tentou fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo estava recebendo algo que foi produzido, entre aspas, em Minas Gerais. Quer dizer, como que a cidade do governador Valadares, o abastecimento de água, as comunidades que vivem ali e vivem há séculos, porque afinal a produção pesqueira ali vai fazer o que com tudo aquilo? E os espaços de sociabilidade? Essas pessoas vão para onde? Eu perguntei para a Marina Silva, a senhora foi lá? Não, não fui. Falei, pô, a senhora foi 5 anos ministro do Meio Ambiente, teve 22 milhões de votos, eu não tenho mandato parlamentar. Pô, mas precisa de mandato parlamentar para ir lá? Quer dizer, então isso eu dou um exemplo só para ver a da incapacidade, quando eu falo do poder público, é no sentido mais amplo, da elite política e tal, quando você tem uma grande tragédia, não sabe o que fazer, lava as mãos, e o ano que vem ninguém vai lembrar da comunidade que vive em torno do Rio Doce, vão esquecer disso. William, simplesmente 1 minuto só. Porque eu sou um ciclista pré-histórico. Quando eu ando desde do primeiro ano da faculdade, eu esperava o dinossauro sair para poder passar, mas e virou uma questão política. Outro dia eu estava andando de bicicleta e me chamaram comunista, quer dizer, porque eu estava andando de bicicleta, né? Você tem que entender, bicicleta, ela está sendo caracterizada como uma coisa de cicloativista. E não é. A bicicleta é a primeira forma de mobilidade das pessoas que não têm. Isso acontece nas cidades do interior e culturalmente, você tem lugares como Jardim Helena, que tem mais viagem por bicicleta que Amsterdã, por exemplo. E os bicicletários da CPTM estão cheios. Essas pessoas e tem uma coisa que eu chamo de velocidade efetiva. A velocidade não é só distância sobre tempo. Você tem que computar o tempo que você demora no dia para pagar aquela viagem. Ou seja, você vai ver que se você ganhar R$5.000, a velocidade efetiva do carro é 2 km por hora hoje. Os bandeirantes andavam a 18 km por hora. No horário de pico hoje, eu fiz a conta. Eu fiz 4 km por hora para vir do aeroporto para cá. Os bandeirantes andavam em lombo de mula 18. Quer dizer, tem alguma coisa errada numa cidade e eu acho que a bicicleta não vai ser a solução, mas ela vai fazer parte do pacote
dar soluções, principalmente para quem menos pode. Fraudes milionárias, propinas e manipulação de jogos afetaram a imagem da FIFA em 2015. E o mundo viu uma cena que parecia impossível: cartolas atrás das grades. Também fomos às alturas, lutamos e vencemos com os atletas olímpicos. O vexame ficou por conta da seleção brasileira. Sim! Um grito de alívio ou de comemoração? The winner is Cristiano Ronaldo. 2015 começou bem para Cristiano Ronaldo, que faturou pela terceira vez a Bola de Ouro da FIFA, prêmio de melhor jogador do ano. Game, set and match. Federer. No tênis, uma marca histórica. O suíço Roger Federer conquistou a 1000ª vitória de sua carreira no torneio de Brisbane, na Austrália. Em fevereiro, um drama para os fãs de MMA. O lutador Anderson Silva foi acusado de doping após a luta com Nick Diaz. 7 meses depois, a sentença: 1 ano de suspensão, uma multa de R$1.300.000 e a retirada do nome do lutador do ranking do UFC. Mas e a luta que todo mundo queria ver? Vitor Belfort provocou e levou a pior sobre o americano Chris Weidman. O sexo frágil também foi a luta. A americana Ronda Rousey derrotou a brasileira Betty Correia em 34 segundos para a compatriota Holly Holm. Também em maio conhecemos os campeões estaduais. O Peixe faturou o título paulista, o Galo cantou em Minas Gerais e o Vasco ganhou o Campeonato Carioca. Na Libertadores, o Boca Juniors foi eliminado da competição depois que um torcedor lançou gás de pimenta contra os jogadores do River Plate. Nos gramados, um escândalo. No dia 27 de maio, 7 dirigentes da FIFA foram presos na Suíça por envolvimento em um milionário esquema de corrupção. Entre eles, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, extraditado para os Estados Unidos, onde segue em prisão domiciliar. Em dezembro, Antônio Carlos Nunes, de 77 anos, assumiu uma das vice-presidências da Confederação Brasileira de Futebol, no lugar de Marim. Já o presidente da instituição, Joseph Blatter, tomou um banho de dólares falsos e foi suspenso por 8 anos. Michel Platini, ex-presidente da UEFA, teve o mesmo destino. O ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, foi afastado. Em junho, um sonho real. Neymar, ídolo no Barcelona, conquistou ao lado de Messi e Suárez a tríplice coroa. Barça, campeão espanhol, da Copa do Rei e da Liga dos Campeões. Fora dos campos, um drama. O craque foi acusado de sonegar impostos de 2011 a 2013. 188 milhões de reais bloqueados das contas do jogador. Não é desculpa nem atenuante, mas 15 jogadores tiveram uma virose. E o Brasil na Copa América? A seleção foi eliminada nas quartas de final pelo Paraguai. A bola do título ficou nos pés de Alex Sanches, que cobrou o pênalti da vitória para os donos da casa, o Chile. Apesar do vexame da seleção brasileira, nossos atletas olímpicos comemoraram as 141 medalhas conquistadas no Pan-Americano disputado em Toronto. O Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá e espera manter o bom desempenho nos Jogos do Rio no ano que vem. E um dos palcos da Olimpíada de 2016 será esse aqui, a Arena Corinthians. Em julho, um susto. O surfista australiano Mick Fanning foi atacado por um tubarão na final da etapa do Mundial de Surf na África do Sul. Ele conseguiu escapar ileso. E pelo segundo ano seguido, o Brasil reinou no surf. Adriano de Souza, o mineirinho, conquistou o título mundial na mítica praia de Pipeline. O raio voltou em agosto. Por 1/100º de segundo, o jamaicano Usain Bolt conquistou o tricampeonato mundial dos 100 metros rasos no Mundial de Pequim. Só um cinegrafista chinês conseguiu parar o homem mais rápido do mundo. A força do vôlei brasileiro, nossa seleção dourada, foi imbatível no Campeonato Sul-Americano masculino e feminino.
Já na Fórmula 1, velocidade tricampeã, o inglês Lewis Hamilton rodopiou de felicidade para comemorar o 3º título mundial da carreira. Euforia no futebol brasileiro. Em novembro, ninguém teve dúvidas. Corinthians, líder do Brasileirão absoluto, que faturou o hexacampeonato. E algumas semanas depois, o Palmeiras venceu o Santos nos pênaltis e garantiu o 3º título da Copa do Brasil. Consagração alviverde. E o ano terminou com uma despedida histórica. Depois de 25 anos vestindo a camisa do São Paulo, o goleiro Rogério Ceni pendurou as luvas com uma festa à altura da carreira que construiu. Cala a boca já morreu. Com essa declaração, o Supremo acabou com uma polêmica da proibição das biografias não autorizadas. Na área cultural, o ano também foi marcado pela despedida de grandes ídolos e pela passagem pelo Brasil de exposições internacionais. Horas de espera, mas valeu a pena enfrentar a fila em São Paulo para conferir os trabalhos do mestre espanhol Pablo Picasso. Muitos deles expostos no Brasil pela primeira vez. 90 obras-primas do fundador do cubismo, como o retrato de Dora Maar. Obras inéditas no Brasil também foram um chamariz para a exposição Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México. A mostra reuniu 33 trabalhos da artista, que usou tintas fortes para estampar principalmente autorretratos. Não era exatamente uma opção. Frida pintou sua vida tumultuada por dores físicas e dramas emocionais. Leona Cavalli interpreta Frida no teatro. Para mim é uma grande honra poder vivenciar um pouco dessa grande pintora, dessa grande mulher que foi a Frida Kahlo. E acho que uma das coisas mais bacanas dessa exposição é exatamente a oportunidade que as pessoas têm de ir além do mito, de conhecer a obra dela. Ainda dá tempo de conferir a exposição. As obras ficam no Instituto Tomiotaki até o próximo dia 10 de janeiro. Agora, em dezembro, o Rio de Janeiro ganhou o Museu do Amanhã, um espaço para pensar o futuro. A arquitetura, com suas toneladas de concreto e aço em movimento, sugere formas da natureza viva. O visitante é convidado a descobrir que o amanhã é feito das decisões de hoje, de cada gesto e atitude que tomamos no nosso dia a dia. Antes de jornalista, eu sou advogado. Portanto, estamos aqui para brigar pelo nosso direito à justiça e denunciar a violência dessa situação. O que está acontecendo? É um julgamento. A espera também foi longa para ver nas telas o filme Chateau, o Rei do Brasil. Foram 20 anos de produção até que a vida do magnata das comunicações, Assis Chateaubriand, chegasse às telas. No mercado editorial, o Supremo Tribunal Federal encerrou uma polêmica que se arrastava há anos. Os ministros derrubaram a necessidade da autorização prévia para as biografias. Estamos falando aqui de dignidade da pessoa humana. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu". Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Polêmicas à parte, 2015 foi um ano para matar saudade. 100 anos do grande hotel. E também de despedidas. Apesar de ser vista como uma caipira de raiz, você é, na verdade, uma paulistana quatrocentona, não é? Não é isso? Eu sou as duas coisas. Prefiro ser caipira, sabe? Você está provocando os quatrocentões, né? Não tô. É o que eu sou, né? Mas eu acho que é muito bolor em cima de mim. Levante e dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. E eles nos deixaram em 2015, mas eternizaram seus nomes na história da cultura e da arte. Da sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca
Muito bem, nossa retrospectiva termina aqui. Agradeço a participação dos nossos comentaristas. Nos vemos na bancada em 2016. Armin Clemecha, muito obrigado pela participação. Ricardo Senes, obrigado pela participação. Luiz Flávio Gomes, obrigado pela participação. Marco Antônio Villa, Luiz Felipe Pondé, Paulo Saldiva. Então, 2016, positivo, para cima, com boas notícias. Sim, vamos trabalhar. Vou rezar para nós achar o bom ano. Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, o ministro já me esclareceu sobre isso. Agradeço também você que nos assistiu e desejamos a todos felicidades nesse novo ano com boas notícias. Muito obrigado, um feliz 2016 para todos.